Eu vou fazer promessa para nunca mais amar. Alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. E aí, alguma vez você já pegou se pensando no trecho dessa música do Aviões do Forró? E é com esse trecho desse clássico brasileiro que hoje nós vamos iniciar o nosso episódio. Mas antes de conversarmos um pouco mais sobre isso, roda a vinheta. Fala, Elvio. Fala, Fran. Então quer dizer que a gente vai começar o episódio de hoje com o clássico do Aviões do Forró, é isso? É isso. Vocês podem perceber que eu sou muito musical, já viu? Geralmente quando eu começo tem uma musiquinha aí no meio. E olha que você que é o músico. Já vi, já vi. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito pouco, né? Que assim, que eu dedico pouco tempo da minha vida, que é sobre relacionamentos. E por mais que isso Claro, possa ocorrer em qualquer tipo de relacionamento, a gente sabe que o amoroso sempre vai estar aí também vindo à tona diversas vezes, dado que é o que eu trabalho, né? E a gente sempre puxa uma sardinha pro lado que a gente gosta de trabalhar. Enfim, mas primeiramente, em qualquer tipo de relacionamento, né, igual eu falei, de trabalho, de amizade, relacionamento amoroso, algumas vezes esse relacionamento é tóxico. E a pessoa que está sendo vítima desse relacionamento, muitas vezes ela não percebe que isso está acontecendo, ou até mesmo, é, vamos dizer assim, fecha os olhos para isso, né? Ela sabe que tem algo de errado, mas ao mesmo tempo ela não quer aceitar que tem algo ali ocorrendo e que não tá bacana, que não tá legal. E por quê que talvez isso pode acontecer, né? Vamos colocar, como eu falei, né, do relacionamento amoroso. A nossa sociedade, muitas vezes, nos impõe essa questão, né, de nascer, crescer, ter um casamento, ter filho. Então, às vezes, a gente se sente ali numa obrigação, vamos dizer assim, de ter alguém do nosso lado, independentemente de qualquer coisa, né? E ainda assim, não é uma crítica às religiões em si, mas às vezes a pessoa permanece num relacionamento tóxico porque também ela tem uma religião e naquela determinada religião não pode separar. Então ela fica vivendo um relacionamento que não tá trazendo benefícios para ela, né? E esse sonho de ter um marido, uma mulher, ter filhos, uma família, faz com que muitas vezes as pessoas aceitem o que vier e deixando de lado um pouquinho de si mesmas, né? E assim, grande maioria, a esmagadora maioria dos casos, mesmo em relacionamentos saudáveis, aqui eu não estou excluindo nenhum, o real não se encaixa no sonho. Porque nada é perfeito, né, Elvio? Nenhum tipo de relacionamento é perfeito, nada na nossa vida é perfeita. Então, assim, a gente vive, o amor é uma fantasia. Uma fantasia em que sentido? A gente sempre vai idealizar o outro. A gente nunca o ama de forma o real do outro, né? A gente ama um ideal. Mas até que ponto essa idealização, vamos dizer assim, é uma idealização saudável e natural do ser humano? E até que ponto a gente idealiza um relacionamento que não existe, que faz com que a gente entre em relacionamentos tóxicos e que no começo parecia bom, porque geralmente a pessoa ela vai te tratar muito bem, né? Justamente por isso, para como que eu posso dizer? É como se fosse a teia da aranha. Ela vai ali te trazendo, e depois ela vai começando com pequenas coisas sendo tóxica, até que você não consiga mais sair daquela relação, porque você já tá dependente emocionalmente, né? E o pior, o que acontece? Essas questões vão saindo do âmbito, vamos dizer assim, de uma violência mais velada, vamos dizer assim, e muitas vezes pode ir até mesmo para uma violência doméstica, né? Uma violência não só
psicológico. Na verdade, eu falei o pior, mas foi uma colocação ruim, porque aqui não é uma questão de métrica. Mas, além da violência psicológica, também pode ter uma violência física. E quem sofre não é somente a vítima, mas todos que estão em volta. São todos vítimas, na verdade, né? A família, os filhos, né? Enfim. Então, assim, esse é um panorama inicial de tudo isso que a gente vai trazer dentro desse episódio. E é uma questão, né, que eu considero muito séria. É uma questão que eu vejo que muitas mulheres estão dentro de relacionamentos tóxicos, mas homens também. Homens não estão, como que eu posso dizer, isentos disso. Também tem mulheres tóxicas. E é esse assunto que a gente quer abordar um pouquinho hoje, e eu quero que você preste bastante atenção. Se você começou a se identificar nesse início, quero que você realmente escute com bastante atenção esse episódio, para você realmente refletir o que vale a pena na sua vida, né, Elvio? Fran, eu queria dar um passo atrás rapidamente aqui e voltar lá para o início do episódio, né? Você falou que é claro que o relacionamento tóxico, o relacionamento abusivo dentro de um relacionamento amoroso é o que mais salta aos nossos olhos, principalmente pelas condições de violência emocional, violência física, né, do jeito que você falou. Mas é importante a gente colocar que isso não. Você já disse isso, mas eu quero repetir aqui. A gente não está falando só do relacionamento amoroso. A gente pode ter um relacionamento entre amigos, a gente pode ter um relacionamento profissional, e eu trago aqui também esse flag do relacionamento profissional, porque o que acontece? É muito comum a gente também perceber isso no trabalho. As pessoas tendo um relacionamento onde um determinado colaborador, um determinado funcionário, ele fica numa situação de submissão, né? E ele não consegue sair desse espaço que foi onde ele foi colocado, e essa coisa continua. Então, claro que o relacionamento tóxico é aquele, perdão, claro que o relacionamento amoroso é aquele que salta mais aos nossos olhos e talvez seja a maioria daquilo que vem na clínica para a gente. Mas a gente também recebe em relação a relacionamentos abusivos no ambiente de trabalho. Cada vez que a gente entra numa situação dessas, né, e permanece num relacionamento desse tipo, não é raro a gente perceber que isso está relacionado a algum tipo de situação que já se viveu na vida, né? Algum trauma, alguma ocorrência que tenha acontecido na nossa vida. E agora, voltando para o relacionamento amoroso, né? O abuso emocional familiar, ele pode ser alguma coisa extremamente importante quando a gente começa a enxergar esse relacionamento tóxico. Observa, abandono na infância, negligência com a criança, falta de afeto. Isso tudo é um pacote que começa a nascer quando nós somos crianças ainda e vai andando ao longo da nossa vida. O que acontece? Esse abandono, essa negligência, essa falta de afeto vão estar presentes na vida da gente no momento atual. E quando isso acontece, começa a haver aquela distorção entre cuidar e ser cuidado. O que acontece de fato? A pessoa começa a se sentir presa dentro daquele relacionamento, ela não consegue sair daquele relacionamento porque, de alguma forma, ela entende que está sendo cuidada. De alguma forma, ela entende que ela está recebendo algo que ela não recebeu na infância dela, por exemplo, né? Que foi o que a gente trouxe aqui. E depois disso, ainda existe um outro ponto que você também falou anteriormente aí, mas agora eu quero entrar um pouquinho mais no detalhe. Quando você está num relacionamento desse tipo, você percebe e você de repente sai desse relacionamento, não é raro também, aliás, eu vou dizer que é até bastante comum
que a pessoa volte para um outro relacionamento com as mesmas características daquele relacionamento anterior. Essa compulsão à repetição que acontece, é, talvez seja a busca por um desfecho diferente, né? Que, não, isso aconteceu no relacionamento anterior, mas agora vai ser diferente, agora as coisas vão mudar. E não vai mudar se a gente não muda. Não vai mudar se a gente não fizer diferente, né? Tem um provérbio chinês, se eu não me engano, que diz que a maior bobagem do mundo é a gente esperar resultados diferentes se a gente continua fazendo tudo da mesma forma. Então, eu acho o seguinte: nesse relacionamento, quando a pessoa repete, quando a gente percebe essa compulsão à repetição, o que será que inconscientemente a pessoa está buscando? Ela pode estar buscando algo que já é familiar a ela, que ela já conhece. A gente até já falou isso num outro episódio aqui. É, ela está buscando algo que ela já conheça, mesmo que aquilo não seja bom para ela, da forma que está acontecendo. Ela está buscando, talvez, uma forma de se punir ou de, vamos dizer assim, eliminar alguma culpa que ela sinta por alguma coisa que inconscientemente ela guardou, ela recalcou, né? Esse controle por uma dor já conhecida talvez seja agora o maior impulso que acontece nesse momento que a pessoa entre nesses processos de repetição. Então, assim, da mesma forma que você fez um alerta para que todo mundo estivesse atento para aquilo que a gente está falando nesse episódio, eu também gostaria de dizer aqui, se você tem uma situação como essas, que não te faz bem, deixa aqui seus comentários, participe, coloque nos comentários do vídeo alguma coisa para que a gente também consiga expandir isso que a gente está falando e atingir mais pessoas, né? Que eu acho que esse é o objetivo desse episódio. E Elvio, né? Isso a gente pode chamar de amor? Tudo isso que você tá falando, sabe? Eu acredito que não, porque tudo isso é uma dependência emocional que a vítima tem, né? Ela depende daquela pessoa, às vezes por causa de tudo isso que você falou, que ela viveu. Então, vamos dizer assim, é como se ela tivesse mais propensa a viver relacionamentos disfuncionais. Em contraponto, o outro pode ser um parceiro narcisista, um parceiro que se sente poderoso, vamos dizer assim, ao ver você mal. E como que isso pode ser chamado de amor, né? Então, eu vejo que algumas pessoas, mesmo que inconscientemente, é interessante aqui, gente, a gente frisar o seguinte, que algumas coisas que a gente fala, às vezes parece que não faz sentido nenhum, porque a gente não entende que, assim, quando a gente pensa, a gente fala, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer sentir prazer, mas o nosso inconsciente, ele é um bicho danado. E é ele que faz algumas coisas que nos adoece, que nos geram sintomas. Então não é que a pessoa queira sofrer. Tipo, ela vira e fala, eu quero sofrer. Não é isso, ela não tem consciência. Então, muitas vezes, ela pega o amor e faz essa relação com o sofrimento. Então ela acredita que o amor é dor. Por quê? Talvez porque os pais brigavam, às vezes o pai batia na mãe. Ela aprendeu que essa é a dinâmica, vamos dizer assim, correta de ser amado. E muitas vezes, quando o parceiro não briga, não apresenta um ciúme doentio, não apresenta algum tipo desse comportamento, ela se sente mal no sentido de que ela pensa que ela não está sendo amada, que às vezes ele está com outra, aí às vezes a própria pessoa começa a brigar com o agressor, vamos dizer assim, porque ela meio que precisa disso, ela se alimenta, a gente chama tipo de um ganho secundário, né? Ela se alimenta disso também. Então, por isso que é importante a pessoa, quando sair de um relacionamento desse, na verdade, quando ela sair, não. Antes mesmo dela sair, ela já começar um processo terapêutico para ela começar a compreender todo o processo, começar a compreender tudo que está por trás desse comportamento e por que ela sujeitou a viver um relacionamento dessa forma. E uma coisa que eu falo também,
que quando eu tenho paciência nessa situação, vamos tirar um tempo para você, né? Vamos fechar para balanço. Não adianta a gente ficar com feridas abertas e colocando uma pessoa atrás da outra para tentar tapar o buraco que o outro deixou, sabe? E isso não funciona. Não funciona. É só aumentar a ferida. Então eu falo, vamos cicatrizar. Vamos pôr os pontos, né? Vamos limpar, pôr os pontos, esperar cicatrizar, porque eu acho também que não é uma cura no sentido de essa ferida ela tem que sumir. Precisa da cicatriz, Elvio? Eu acho que precisa. É como se fosse uma cicatriz de guerra, assim, né? Que é porque a pessoa precisa relembrar que ela teve esses momentos para ela saber os gatilhos, para ela não entrar de novo nisso. Então, isso é ressignificar. É você dar um novo significado a uma situação que talvez não foi tão boa. Isso não vai te afetar de uma maneira negativa. E sim, vai ser um sinal de alerta se caso aparecer de novo uma pessoa com um comportamento que não te respeite. Então eu acho que a frase primordial aqui para não entrar em relacionamentos abusivos é: se respeite. Quando você começa a se respeitar, sabendo o seu valor, tendo autoestima, né, sabendo o que você merece, sabendo que amor não é dor. Tem até um livro, eu nunca li, para falar a verdade, mas da Naida Amico, não sei se se pronuncia o nome dela, que é uma psicóloga, que é O Amor Não Dói. Então, assim, presta atenção nisso. Se o seu amor, se o seu relacionamento traz mais sofrimentos do que momentos bons, será que ele realmente vale a pena, né? E aí, mas fica a pergunta, mas como que realmente eu vou saber se o meu relacionamento é tóxico ou se eu sou uma pessoa tóxica, né? Eu acho que surge essa pergunta. Eu acho assim, se uma pessoa já pergunta, será que eu sou tóxica? Já é um sinal que talvez ela nem seja tanto. Porque muitas vezes o tóxico, ele nem se É verdade, pergunta. Mas quem sabe ele é tem um verdade. pouquinho de toxicidade aí em você, então vamos analisar tudo, né? Então, Elvio, eu vou deixar essa com você. Como que a gente pode identificar se uma pessoa está sendo tóxica com a gente? Eu vou trazer, Fran, algumas coisas aqui, mas antes disso eu queria falar um pouquinho da ferida e cicatriz que você colocou aí, porque nós já falamos isso aqui em alguns outros episódios. Eu acho que o ponto de você transformar feridas em cicatrizes é muito importante. E você falou, a cicatriz é aquela marca da guerra, né? Não necessariamente da guerra, mas ela é uma marca que você, toda vez que olha para a cicatriz, eu já usei isso várias vezes em clínica. A ferida dói, a ferida incomoda. No momento que você cura essa ferida e ela se transforma em cicatriz, a cicatriz é a marca da ferida curada. Ela não dói mais, mas você sabe o que aconteceu. Então, é uma forma de você voltar e entender todo o processo que você passou para curar essa ferida, para que você não abra uma nova ferida, e sim observe a cicatriz. Né? Mas voltando aqui nos sinais, vamos dizer assim, de um relacionamento tóxico, né? De um relacionamento não desejado. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é a coisa do controle. Eu já tive atendimentos de relacionamentos abusivos e em todos eles o controle está presente. O que seria o controle aqui? É aquele que está, vamos dizer assim, no comando, entre aspas, do relacionamento tóxico, ele define o que a outra pessoa pode ou não pode fazer, o que a outra pessoa deve ou não deve fazer. Então, isso daí pode começar muito pequeno, né? Pode começar com pequenos pedidos, pode começar com sugestões um pouco mais enfáticas, pedindo para que mude o comportamento, faça de outra forma, coisa e tal, até que chega um momento que vem a imposição. E essa imposição já é o estabelecimento desse controle para que a pessoa que, como você chamou aí, é a vítima, ela passe a se comportar da forma que o outro deseja. Quando isso acontece, uma coisa que também percebi na clínica muito forte é o isolamento.
O que é o isolamento? Esse relacionamento amoroso passa a ser alguma coisa que sai do convívio com as outras pessoas, amigos, etc. É alguma coisa que começa a ficar muito reclusa, muito reduzida em termos de contatos. Então, uma das pessoas que atendi é assim, o casal não saía, não havia um convívio com amigos, visitas, ninguém saía para tomar um café, ninguém saía para almoçar, jantar, eles ficavam isolados dentro da casa da casa deles para que esse controle pudesse acontecer de uma forma mais efetiva. Aquela pessoa que está sofrendo... Nesse ponto, deixa eu só fazer um adendo. Nesse Claro. ponto que você falou, é porque me veio aqui na cabeça e eu não quero esquecer. Porque, olha só, é uma questão complicada. Porque, às vezes, a pessoa briga, agride, faz diversas coisas com a outra. E essa pessoa coloca a culpa nas pessoas que estão no entorno. Então, assim, Sim. eu fiz isso porque sua mãe me deixou nervoso. Eu fiz isso porque sua amiga fez isso comigo. Eu fiz isso porque fulano, sabe? E assim, e a pessoa vai comprando isso, vai comprando, e ela sai de perto da mãe, sai de perto do amigo, sai de perto do outro. Aí a pessoa fala, vou fazer uma terapia? Pra que terapia? Por quê? Porque a pessoa sabe que se ela fizer uma terapia, talvez existe a possibilidade dela perceber que aquele relacionamento é tóxico. Então a pessoa vai morar com essa pessoa, sei lá, vou morar com ele porque nós dois juntos a gente vai conseguir resolver o caso. Mas qual que será a próxima desculpa? É porque hoje no trabalho meu chefe irritou. É por causa do nosso filho. Sempre vai ter uma desculpa. E assim, vamos ser sinceros. Se, por exemplo, a mãe da namorada foi uma pessoa infernal, vamos dizer assim. Vamos supor que a mãe realmente seja uma pessoa chata. Isso é desculpa para uma pessoa agredir a namorada? Não é uma justificativa, entendeu? Então, o que você tá falando eu vi acontecer, né? Eu tive um caso exatamente nessa linha daí. E eu vi isso acontecer. E o que acontece? Voltando para o isolamento aqui, o que acontece é que a retirada da pessoa do convívio com essas tantas possibilidades de serem as causas do que está acontecendo, a retirada, inclusive, é vendida como uma proteção. É vendida como, eu estou tirando você desse relacionamento, desse convívio, né? Para que você fique sendo protegida por mim. E aí volta tudo aquilo que a gente estava falando. Continuando aqui, né? Depois disso tudo, o que acontece? A pessoa começa até para pensar, ela acha que precisa de permissão da outra, né? Eu acho que é um negócio muito, muito estranho, mas isso acontece mesmo. A pessoa não quer fazer absolutamente nada sem a permissão da outra para que não desagrade a outra pessoa. Começa a desvalorização, né? A pessoa que está no controle da relação abusiva, ela começa a desvalorizar a outra para dizer, olha, você não consegue fazer nada sem mim, você não consegue dar um passo sem que eu faça as coisas junto com você, você não é capaz de fazer disso. Essa desvalorização faz com que a pessoa comece a duvidar do seu valor. E nessa dúvida do valor, ela perde a identidade, ela começa a se sentir numa situação de dependência absoluta. E essa dependência absoluta passa por todos esses pontos que a gente está trazendo aqui, até que a vítima do relacionamento abusivo perceba, entre aspas, que se ela sair daquele relacionamento, ela não vai ter mais ninguém. É isso que o abusador quer, né? Que ela perceba que aquela é a única alternativa dela, é a única forma dela viver e que fora daquele cenário não há vida, não há continuidade, a coisa não pode acontecer. Não é isso?
Sim. E aqui eu quero trazer para vocês alguns meios de como a gente pode sair disso. Só que assim, né? Primeiro, tem que haver identificação de que você está num relacionamento abusivo. E eu acho que essa parte, não sei se seria mais difícil, mas assim, talvez seria mais difícil, porque a gente sair dessa negação e realmente entender que a gente precisa de fazer um movimento depende muito da gente. Não adianta o outro ficar falando, né? Uma hora a ficha tem que cair. Então, supondo que essa ficha caiu e que a gente compreendeu que tem que sair desse relacionamento, primeiramente entender que isso vai ser difícil. Não é uma coisa que não vai ser um processo que vai ser fácil. Por quê? Porque esse abuso, ele vem disfarçado de um afeto. Então, muitas vezes a pessoa sofre determinado abuso, ela fala: "Não, vou separar, vou sair". Tá? Aí o cara vai: "Olha, me desculpa, nunca mais eu faço isso". Aí dá um presente, faz alguma coisa, faz um agrado, aí fica tudo bom, enfim. Aí depois ocorre a mesma coisa de novo. Então, é difícil sair desse relacionamento. E também porque você gosta dessa pessoa, você tem um sentimento por ela, né? Você também tem uma dependência emocional. Então, claro, não é algo fácil. É compreender que vai ser sim uma pedreira sair disso, né? Outra questão que eu acho também muito importante é compreender os traumas, os conflitos, suas limitações. Por que eu tô no relacionamento? Já aconteceu isso alguma vez na minha vida? Eu já vi isso quando eu era criança, algum relacionamento dos meus pais. Como que foram meus relacionamentos passados? Eu também fazia isso? Por quê? Então a gente tem que começar a se questionar, sem julgamento. Eu acho muito importante isso, Elvio, porque às vezes a gente fala do processo psicanalítico, porque eu sou terapeuta, eu não vou te julgar, você pode falar o que você quiser, mas eu não vou te julgar, mas será que você está se julgando quando você me conta alguma coisa? Então, o processo é sem julgamento de ambas as partes. Se você está com medo de eu te julgar, é porque você está se julgando, né? Então, assim, é sem julgamento, é entender, é ser sincero consigo mesmo. Outra questão é você se perguntar o que eu quero de fato, quais são os meus valores. Eu quero um relacionamento que seja bom para mim, mas o que é ser bom para mim? O que eu quero do outro? Quais são os valores do outro que eu preciso para minha vida e que não vão me fazer mal? O que eu posso aceitar do outro que são defeitos? Porque todos vão ter defeitos, mas até que ponto? Qual seria, né, esse limite de aceitação dos defeitos do outro, né? Outra coisa, pare de justificar comportamentos injustificáveis, que é justamente o que eu trouxe anteriormente. A gente tá brigando por causa da sua mãe. A gente tá brigando por isso. Não é justificativa, não é. Entendeu? Não existe, não existe causa e efeito aqui. A pessoa, ela está sendo agressiva porque ela é dessa forma. É o caráter dela, não é por causa de outras pessoas. É por causa que ela é assim e ela sempre vai tentar achar uma justificativa pro que ela fez. E muitas vezes também essa justificativa pode ser te culpabilizando. Mas você fez isso, me deixou nervoso. Então, além de você sofrer uma violência, você ainda se culpa pela violência que você está sofrendo, né? E muitas vezes também, quando a gente procura ajuda na sociedade, nas pessoas que estão ao nosso redor, eu também entendo que às vezes a mulher não tem um aparato da forma que ela deve ter. Então, assim, realmente, né, nessa busca de uma rede de apoio, procure pessoas que vão estar ao seu lado, procure profissionais, fique do lado de quem vai te apoiar. Não é qualquer um também que vai fazer parte, né? Já tá nesse processo de reconhecer. Talvez essa outra pessoa que fala que quer te ajudar, mas não te compreende, ela também está sendo um pouco tóxica com você nesse sentido. Então procure pessoas que vão te ajudar com a sua autoestima, que vão te ajudar a enxergar o seu valor.
É você que tem que enxergar o seu valor. Mas já que está tão difícil nesse momento, você pode conseguir com uma pessoa que realmente quer o seu bem, ou com um profissional também que vai conseguir te guiar nesse caminho, né? Também não se prenda a momentos bons. Porque quando você tá tentando sair de um relacionamento, às vezes você começa a se lembrar: ah, mas ele era tão bom pra mim, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Eu acho que todo relacionamento tem uma parte que realmente vai ser boa. Mas será que essa parte boa é tão boa pra que supre tudo que você tá sofrendo, né? Então, Que assim, compense, né? coloca isso na balança. Isso, isso. Então, tem que colocar tudo isso na balança. Porque a gente tem a tendência de que quando a gente tá saindo de um relacionamento, parece que se dá amnésia, né? A gente esquece de tudo ruim e parece que só tem as coisas boas. E parece que a gente se esquece porque que terminou. E só lembra de coisas boas. Mas não, tem que lembrar que o motivo que a gente tá tentando sair desse relacionamento. E como esses laços são muito fortes com a pessoa que você tem dependência emocional, corte-os. Em que sentido? Para de seguir, bloqueia, troca de número se o cara ficar atrás de você, ou a mulher também, né? Assim, faz o que for possível para que essa pessoa não tenha contato com você. Você não precisa de ter contato com ela. É mais saudável. Enfim, Elvio, você tem mais alguma indicação, vamos dizer assim, do que a pessoa pode fazer, como você diz, para sair dessa arapuca? Então, o sair da Arapuca é ótimo, né? Então, o que eu acho é o seguinte, você falou quase tudo, né? Você falou praticamente tudo. Mas eu acho que eu queria pegar um ponto e reforçar, porque é uma situação que eu tive na clínica. Na saída do relacionamento abusivo, sempre fazia referência, mas ele cuidava muito de mim. Mas ele tinha uma coisa que era importante. Ele cuidava de mim e do meu filho. E aí foi por isso que eu falei, mas será que isso daí compensa? Será que isso compensa todo o restante? Eu acho que esse é o ponto que você estava falando, de colocar na balança, né, para a gente saber se de fato essa compensação seria tão forte assim que pudesse justificar tudo aquilo que aconteceu, né? Enfim, o que eu estou dizendo aqui é mudar o comportamento, né? Se você tem algum hobby, se você gosta de fazer alguma coisa, se você tem prazer em fazer coisas que você não está fazendo, faça. Coloque um pouco do seu prazer à sua disposição, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Estabelecer limites, a gente falou isso no outro episódio aqui. Estabelecer limites é importante. Até onde eu vou, até onde eu permito que o outro vá. Eu acho que isso é muito importante. Esse estabelecimento de limites talvez seja a coisa mais importante no momento que a pessoa consegue perceber que ela está num relacionamento abusivo. Você já falou cortar contato, isso você já falou. E pedir ajuda é um ato de coragem. Eu acho que você chegar e dizer eu estou precisando de ajuda, Uhum. seja uma ajuda jurídica, seja uma ajuda dentro de um processo psicanalítico, eu acho que essa ajuda ela precisa acontecer porque no momento que você sai de um relacionamento, que há esse rompimento num relacionamento abusivo, você vai precisar passar pelo luto. Você vai precisar passar pelas diversas etapas de luto. A gente está preparando um episódio aqui para colocar no nosso canal que vai falar especificamente do luto, mas eu vou pensar, vamos dizer assim, duas fases do luto que são importantes nesse momento. A primeira fase que eu queria colocar é a negação. Não adianta a gente ficar pensando, isso não está acontecendo. Não, ele ou ela vai mudar, vai ser diferente. É, essa negação em relação a tudo que está acontecendo acaba levando a gente para uma das últimas fases do luto, se não a última, que é a aceitação. Que num momento X qualquer, você acaba pensando assim, não, mas não é tão ruim assim.
né? A coisa não está tão difícil, eu consigo ir em frente, eu consigo continuar, eu consigo ir nesse processo. Então, a gente precisa entrar no processo do luto para que a aceitação não seja essa. E a aceitação seja justamente, realmente o relacionamento é abusivo, o relacionamento não vai me levar a lugar nenhum e eu estou saindo desse relacionamento para uma nova vida, para uma nova situação. Eu acho que isso é importante, né? Assim, mais uma vez eu vou colocar aqui, se você está num relacionamento que traduz isso que a gente está colocando no episódio, comente, coloque aqui, pode ser sem fazer nenhum comentário que você possa ser identificado, claro que a gente não vai identificar, mas coloque, porque isso ajuda a quem está assistindo, isso ajuda a gente a enriquecer mais aquilo que a gente traz aqui para vocês. Para vocês não serem identificados, pode comentar no Instagram, no @falloucalo, que aí a gente também comenta sobre isso em próximos episódios, ou a gente até responde mesmo lá pelos stories, né? Dando um olhar psicanalítico, enfim, a gente deixa tudo anônimo. E eu queria complementar uma coisa que você falou, Elvio, que a pessoa fala, mas fulano cuidava de mim e do meu filho. E me veio à cabeça, né? O que é cuidar para essa pessoa? Qual que é o significado de cuidar? Será que realmente é um cuidado de afeto, de carinho, de preocupação? Ou é um controle disfarçado de cuidado? Então é isso que também deve ter uma reflexão por trás. Que às vezes nem mesmo essa característica que parece ser uma qualidade realmente é. Às vezes é um controle. Bom, Fran, eu acho que a gente já abordou tudo que a gente tinha previsto aqui. Podemos ir para o encerramento? Claro. Então, gente, se você se identificou com esse episódio, manda uma mensagem pra gente. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Aí, se caso vocês quiserem conversar comigo ou com o Elvio, se você quiser conversar com o Elvio, eu passo o seu contato pro Elvio. Ou se você quiser conversar comigo, a gente conversa e vê aí, né? Porque é importante a procura desse processo psicanalítico para você realmente conseguir sair dessa arapuca. Adorei esse termo que o Elvio usa, para você sair dessa arapuca e ter realmente relacionamentos saudáveis, não somente amorosos. Por quê? Porque aqui a gente vai trabalhar voltado para você. Então, qualquer relacionamento que você vai ter vai melhorar, eu tenho certeza. Até os que já são saudáveis vão ficar melhores ainda. Tenho certeza disso. Então, eu também tenho uma jornada de autodescoberta. Então, vou deixar também aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse. E assim, seja protagonista da sua vida, não seja um coadjuvante. Bora pra frente, eu sei que é difícil, eu sei que é incômodo. Inclusive, tem um episódio sobre incômodo aqui. Vai lá ver, que eu acho que é importante vocês entenderem que às vezes o incômodo gera mudanças e nem sempre mudanças são ruins. Muitas vezes mudanças podem ser boas, né? E assim, será que seus relacionamentos, eles estão te impulsionando ou te aprisionando? Vou deixar essa pergunta para você responder. Mas antes de você refletir sobre isso, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir. Compartilhe os outros vídeos, os outros episódios também com as pessoas. Vem fazer parte da nossa comunidade. Vamos todo mundo aí ter uma boa qualidade de vida, bons relacionamentos, tá bom? E a gente espera vocês na próxima terça-feira, às 19 horas. E se você conheceu o nosso canal agora, pode maratonar a nossa playlist. Vou deixar aqui no card, aqui, por aqui afora. Vou deixar aqui no card para você maratonar, tá bom? Então, beijo e até terça-feira que vem. Tchau! Tchau, pessoal!